Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, segue com o Código Penal do artigo de 121 em diante. Parte especial, título 1, dos crimes contra a pessoa, capítulo 1, dos crimes contra a vida, homicídio simples, artigo 121, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena, parágrafo 1º, se o agente cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violência e emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, inciso 2, por motivo fútil, inciso 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum. Inciso 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Inciso 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. Homicídio culposo. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, pena detenção de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra, técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Artigo 22. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe o auxílio para que o faça, pena reclusão de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Parágrafo único. A pena é duplicada. Aumento de pena. Inciso 1. Se o crime é praticado por motivo egoístico. Inciso 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Infanticídio. Artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, pena detenção de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque, pena detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante, pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é
alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude grave, ameaça ou violência. Forma qualificada. Artigo 127. As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Capítulo 2. Das lesões corporais. Lesão corporal. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Inciso 2, perigo de vida. Inciso 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Inciso 4, aceleração de parto. Pena reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta, inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho. Inciso 2, enfermidade incurável. Inciso 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Inciso 4, deformidade permanente. Inciso 5, aborto, pena reclusão de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º. Se o resultado morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, pena de reclusão de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violência, emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição de pena. Parágrafo 5º. O juiz não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de 200 mil réis a 2 contos de réis. Inciso 1º. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Inciso 2º. Se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, pena detenção de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 7º. No caso de lesão culposa, aumenta-se a pena de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses do artigo 121, parágrafo 4º. Título 3. Da periclitação de vida e da saúde. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado, pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa de 1 conto a 5 contos de réis. Parágrafo 1º. Se a intenção do agente transmitir a moléstia, pena reclusão de
1 a 4 anos e multa de 2 contos a 10 contos de réis. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa de 2 contos de réis, de 2 contos a 10 contos de réis. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem o perigo direto a iminente, pena detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena de reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas cominadas neste artigo aumenta-se de 1/3. Inciso 1. Se o abandono ocorre em lugar ermo. Inciso 2. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena detenção de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa de 300 mil réis a 2 contos de réis. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina, pena detenção de 2 meses a 1 ano, ou multa de 500 mil réis a 5 contos de réis. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Capítulo 4 da rixa. Rixa. Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena detenção de 15 dias a 2 meses ou multa de 200 mil réis a 1 conto de réis. Parágrafo único.
Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato de participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Capítulo 5 dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa de 1 conto a 3 contos de réis. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre que, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade salvo, inciso 1, se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Inciso 2, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número, acho que é inciso 1 do artigo 141. Inciso 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa de 500 mil réis a 3 contos de réis. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa de 500 mil réis a 2 contos de réis. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Inciso 1. Quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Inciso 2. No caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa de 500 mil réis a 3 contos de réis, além de pena correspondente à violência. Disposições comuns. Artigo 141. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1. Contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Inciso 2. Contra funcionário público em razão de suas funções. Inciso 3. Na presença de várias pessoas ou por meio de que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Exclusão do crime. Artigo 142. Não constituem injúria ou difamação punível. Inciso 1. A ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Inciso 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca.
quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Inciso 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Retratação. Artigo 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Qualquer que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça no caso do inciso 1 do artigo 141 e mediante representação do ofendido no caso do inciso 2 do mesmo artigo.